Existe diferença de graduação, né? Qual que é a diferença no limite entre o narcisista e o psicopata? Na verdade, é a intensidade dessa dissociação. Porque assim, entendendo o seguinte... Se o cara, isso que o Lucas falou assim, imagina esse pensamento predatório. Porque esse pensamento predatório... Então estão no caso do homem imaturo. Sim, 99%. Que isso é o narcisismo, 98% psicopata. É o que eu tô falando, minha mãe é narcisista, provavelmente ela é imatura. Ela é uma imatura. Mais velha. Ela é egoísta e imatura. Perfeito. É isso. Ela é egoísta e imatura. Se ela usa manipulação, ela é uma egoísta manipuladora. Se ela usa a carência, ela é uma egoísta carente. E se ela tem uma falta de virtude grave, daí ela manipula. É isso. É basicamente isso. Das pessoas. Que é a única maneira que ela consegue... Aí tem uma fatia das pessoas, no entanto, que de fato são narcisistas. De 2 a 4% ali vai ter uma fatia de narcisistas. E dentro desses aí... desses tem um recorte menor que é o transtorno antissocial. Exatamente. Propriamente dito. Que aí você já tem um distúrbio neuroquímico. Aí você chega num outro padrão. Na biologia, não só na psicologia. Outro padrão. E aí a diferença entre esses dois, propriamente, o grau... É o grau de dissociação que você tem com o afeto. Porque o narcisista, ele tem muito sólido na decisão dele, que ele tem o direito de agir, ele é predador na decisão e no afeto. Mas ele ainda tem um afeto que ainda, às vezes, olha pro outro e se afeta de forma, né, ou seja, afetiva no sentido de amorosa, vai. Ele sente a dor do outro ainda. O narcisista, ele ainda sente ainda. Quando você vai se distanciando ainda mais, o padrão predatório agora ele não é só mais no afeto. Ele é na consciência e você tem uma dissociação completa do afeto. Isso é o psicopata, é o antissocial. O psicopata, ele não tem emoção daquilo, você entendeu? Então assim, ele toma uma decisão. Por que você fez isso? Porque eu podia fazer. Pura e simplesmente. A narrativa protagonista sempre do psicopata é a predominância do poder dele. Pronto. Então tudo gira em torno metafisicamente de fortalecimento do poder pessoal e de engrandecimento do poder pessoal. E totalmente desvinculado de afetos. Totalmente. Zero afetos. Então é um jogo de xadrez. Como que eu faço para me posicionar? No momento que uma pessoa se torna desinteressante, ela ganhou uma liberdade de sair da vida do psicopata. Imediatamente. Você tem que ser desinteressante para não engajar com o psicopata. É isso. No momento que tem um mínimo interesse dele em você, você tá engajado no xadrez dele. E ele vai entrar no modo de manipulação, isso aqui é pra te englobar dentro desse... Qualquer ferramenta que ele vai ganhar uma vantagem no xadrez de ter poder em cima de você. E tem um detalhe que, assim, eu vejo poucas pessoas entendendo esse mecanismo, mas a psicopatia, ela não é um negócio que vai entrar em todas as áreas necessariamente da vida da pessoa. Ela tem, às vezes, muito a ver com o tipo de trauma que ela sofreu, com o tipo de influência que ela sofreu na infância e adolescência. Então, às vezes, o cara vai... Ele pode ser que ele seja um marido bacana, às vezes. Pode ser que ela até seja pai... Só que, sei lá, financeiramente o cara é maluco, sabe? Assim, ele rouba as pessoas e fala, por que você roubou? Ele fala, ué, porque sim. O cara deixou, o cara não precisava, o cara tinha muito. Se eu não roubasse, alguém ia roubar. É um argumento assim, você fala... argumento psicopático. Cara, como assim? Ele falou, mas se eu não... Tava lá, o cara tem muito... Se eu não tomasse, alguém ia tomar. Eu acho que pra pessoa que tá em casa, uma coisa que choca, além do... Não é, minha mãe mentiu pra mim. É um outro bicho, né? É outro bicho. É tipo, eu roubei porque alguém ia roubar, é um outro bicho. A dificuldade de olhar... Casinha, né? Porque... porque as pessoas olham isso, meu marido é um psicopata. Fala, cara, seu marido provavelmente... Você nem sabe o que é psicopatia. Exatamente. A dificuldade de ver a lente do psicopata... Cara, você tem que estudar anos e anos a mente do criminoso para você começar a conseguir rascunhar o entendimento de como ele pensa. Porque é um mecanismo de tomar de decisão totalmente diferente do baseado em afetos e em razão. Totalmente. Sim, sim. E aí as pessoas, eu acho que delas terem essa visão muito determinística, que elas... Não, é doença, então não tem nada que fazer, acabou. E isso é uma visão um pouco... É fundamentalmente errada para a maioria dos casos. E mesmo para a pessoa que tem transtornos maiores, vocês podem me corrigir se estiver errado. Há certos mecanismos. A virtude e outras coisas são coisas boas, que agregam. Eu tenho paciente psicopata. Existem, eu acho que psicopatas que desenvolvem através da sublimação funcionalidade. É isso aí. E aí o cara se torna o melhor cirurgião do planeta enquanto ele está vivo, por causa que ele tem uma necessidade visceral de ver corpos humanos sendo abertos. Só que ele precisou adequar o processo dele, eu preciso suturar e eu não posso matar esse cara, mas eu vou... A diferença é que essa pessoa muito provavelmente precisa de ajuda profissional. Não, com certeza. Sim, com certeza. Essa é a diferença básica, né? Ponto. Agora, se ela for bem direcionada, isso é totalmente possível. Eu tenho pacientes psicopatas que são excelentes pessoas. Mas é isso, pelo exercício da virtude, pelo exercício racional da virtude. Tem gente que trabalha... fortalecimento da virtude da razão de novo como fator ordenador. Tem o psicopata que trabalha com a gente. É verdade. Né?
Paquito? Paquito, é. Paquito é um psicopata. É óbvio que ele é psicopata. Total. Manda aí, Lênis. Ó, O pessoal tá falando do Andy do Barbichas aqui, não é o Andy do Barbichas, tá? Não é. Vocês estão enganados. Parece pra caralho. Não é? Parece mesmo. Parece. Nossa, parece muito. Ó, a Simone Souza, ela tá pedindo pra vocês falarem sobre a pornografia no casamento, causa de muitos divórcios. É mesmo? É uma degeneração, né? O problema é o que está por trás dessa busca de pornografia. O impulso hedônico. Tá buscando prazer a qualquer custo. E esse processo de você... Prazer barato, né? Prazer rápido. É prazer rápido. E aí, o que acontece, por exemplo, com um marido que busca pornografia de maneira constante? Você perde a tolerância com o cortejo com a sua esposa. Perfeito. Você começa a não ter mais sensibilidade de fazer o processo de cortejo. Vamos dizer que ao longo do dia todo, para você namorar com a sua mulher à noite, você vai precisar tratar ela bem, você vai precisar se importar, você vai precisar avisar onde você tá, ligar onde ela, para saber onde ela tá. Tomar banho. Cuidar dos filhos, tomar banho. Quando você usa pornografia, você descarta tudo isso aqui porque você já teve a recompensa final, que é o orgasmo. Faz uma conta aqui, ó. Olha só que legal essa conta que eu costumo fazer com meus pacientes quando eu tô falando sobre pornografia. Porque, inclusive, entendem que a pornografia, claro, tem a pornografia sexual, que é específica, mas tem uma série de comportamentos pornográficos que a gente acaba abastecendo a nossa vida sem perceber, isso estraga a nossa vida. Imagina o seguinte, você vai ter uma noite com a tua esposa, você vai comer um risoto de camarão, você vai tomar um bom vinho, você vai ter uma excelente conversa e depois você vai ter um bom sexo com ela, certo? Isso aqui é o programado. Só que antes de você chegar em casa, você passa no McDonald's, come 2 Big Mac e toma um litro de coca. Aí tu fica 2 horas no Instagram. E 2 cervejas. Tu toma 2 cervejas, fica 2 horas no Instagram girando o feed e depois assiste meia hora de pornografia. O que acontece? O risoto vai ter o mesmo gosto? Não. O vinho vai ter o mesmo gosto? Não. O papo vai ser tão bom? Não. E o sexo? Vai ser uma porcaria. A questão é essa, a gente acaba se abastecendo de uma dopamina inútil. E ela acaba que não cria... Aquilo que você falou do ritual é muito bom, né? Ou seja, não tem mais a preparação do ritual da cama, do ritual do sexo. A pornografia, ela anula tudo isso. Ela descarta tudo isso. Então, assim, sem contar um outro problema que eu vejo hoje... Não sei se você deve ver isso no consultório, com certeza deve ver também. O cara vai se acostumando com o movimento da pornografia. Isso não acontece com todo mundo, tá? Vou explicar, porque é igual droga. Nem todo mundo que fuma maconha vai descambar pro crack no final. Nem todo mundo. Mas acontece cada vez mais frequente. Uma progressão. Uma progressão. O cara começa vendo mulher pelada, daqui a pouco ele tá vendo o casal fazendo sexo, daqui a pouco ele tá vendo umas bizarrices, orgia, não sei o quê. Dali a pouco, o cara começa a desejar aquilo que não é desejável, porque ele tá fazendo um processo mimético insistente. O que ele faz? Ele chega no meu consultório e fala, Jorge, eu só consigo ter prazer vendo minha mulher com outro cara. Porque ele se acostumou a ser telespectador do processo. É o início da depravação. E é real isso. Tem uma manada de gente no consultório assim. Ele não sente nada com estímulos menores. Isso é uma... Porque o impulso hedônico foi satisfeito de maneira tão absurda que o cérebro dele já não consegue mais se satisfazer com pequenos prazeres. E aí a vida cotidiana perde totalmente o significado, perde o sabor, perde o prazer, por causa de um hábito que tem gente que acha que é simples, ou inocente, ou ingênuo, da pornografia. Mas isso tem a ver também com comportamento vulgar. A pornografia é um tipo de vulgaridade. Então tem a vulgaridade no falar, a vulgaridade no se posicionar, a vulgaridade de... Música, filme. Músicas. Quais rodas de conversa você entra? Perfeito. Com quais pessoas você convive? Porque essa desensibilização acontece na exposição à vulgaridade. A pornografia é um tipo de vulgaridade pornográfica. Mas existem muitas situações e eventos no nosso dia a dia que nos desensibiliza. Perfeito. Eu costumo dizer que a presença da minha esposa muda tudo. Eu falo assim, como é que você sabe se você poderia estar naquele ambiente ou não? Sua esposa poderia estar do lado? É um filtro que você coloca. Se a sua esposa estivesse ao seu lado, você falaria diferente? Os seus assuntos seriam diferentes? As suas opiniões seriam diferentes? Se sim, meu caro, você está vivendo uma mentira. Ou com ela, ou com as pessoas que você está agora. E a fragmentação de personalidade... É, fragmentação, é isso. Começa assim, mas o ápice disso é esquizofrênico. Ele tem essas múltiplas fragmentações, vai adoecendo, e ele trata a esposa de um jeito, o filho de outro, o amigo de outro, o sócio de outro, e a troca de fragmentos de personalidade é extremamente exaustivo. Exato. A maneira como ele lida com a pornografia também, e quanto mais vulgar o estímulo ou a experiência, mais a personalidade tem que ser monstruosa. Perfeito. Sabe uma parada que eu falo? Esses dias pra trás eu coloquei um story na internet e teve um monte de gente que não entendeu. Sabe, uma galera... Alguém perguntou assim, você tem livre acesso ao celular da sua esposa? Eu falei, caramba, o celular da minha esposa é um negócio... Meu celular com dela é um negócio bizarro. Eu não sei como é que eu fiz isso. Mas assim, eu sincronizei o celular com tal maneira que se alguém liga pra ela, eu atendo do meu. Se eu copio alguma coisa aqui, cola no dela. Qualquer foto que ela tira lá, aparece no meu. E eu falei, cara, presta atenção.
ela tem acesso a todas as minhas contas, todas as minhas senhas, todo o meu celular, tudo que eu tenho. Ou seja, eu não tenho uma privacidade. Tem gente que falou assim, nossa, mas quanta insegurança, precisa disso tudo? Eu falei, é o contrário. É assim, não é que eu invado a privacidade dela. A minha vida é totalmente privativa. Só que o dia que ela quer entrar na privacidade da minha vida, ela tem livre acesso. Ela só não entra. Ela só não faz isso. Mas o dia que ela quiser, A é loucura, dela. como é que eu vou ter privacidade com a pessoa que tem acesso à minha total intimidade? Não faz Qual é a sentido. lógica de não ter faz privacidade com aquilo que é o de foro íntimo? sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não Eu tô faz. querendo separar o que deve estar unido. É isso. A mesma coisa comigo, a minha esposa tem acesso a tudo, ao meu telefone, às minhas senhas, conta, tudo. Você fala assim, nossa, mas isso é muito falta de individualidade. Eu falo assim, cara, a minha individualidade é tão saudável É que eu isso. não preciso protegê-la É isso, ela é saudável. com limites artificiais. Perfeito. Perfeito. Ela não entrar na minha conta do Instagram diz que eu sou um indivíduo saudável. Não, é eu não me importar que ela entre ou não, é que Perfeito. diz que eu sou um indivíduo saudável. É isso que é o argumento. No fim das contas.